Ei, você aí, gosta de recordes? Todos sabemos quanto cada um luta para ter em sua carreira, mas e quando eles são negativos? Será sobre esses recordes indesejados que falaremos nesse vídeo de hoje. Alguns pilotos durante sua carreira na Fórmula 1 conseguiram feitos não tão memoráveis, mas pro azar deles a gente vai lembrar alguns como: o maior número de corridas sem pódio. O detentor desse recorde é o alemão Nico Hülkenberg, que pilotou entre os anos de 2010 e 2022, e alguns hiatos no grid nos anos de 2011 e 2021. Porém, durante esses anos no esporte, ele nunca subiu ao pódio. O alemão já disputou um total de 179 grandes prêmios, mas em nenhum deles ele conseguiu sentir o gostinho do champanhe. E assim, certamente deve doer demais para Hülkenberg ter essa marca negativa, visto que ele já teve diversas oportunidades em conseguir nem que seja um terceiro lugar, porém sempre havia um problema ou outro que impedia Nico de subir ao pódio. Um grande exemplo desse azar do alemão é o GP do Brasil de 2012, onde ele estava liderando até se envolver numa batida com Lewis Hamilton, o que jogou o alemão para quarto, caindo posteriormente para a quinta colocação. Hülkenberg teve mais duas oportunidades de pódios, sendo uma em Baku em 2018 e outra na Alemanha em 2019, mas nas duas o alemão fracassou. Menos pontos somados com o companheiro campeão. Dave Walker, piloto entre os anos de 71 e 72, ambos na Lotus, é o recordista que somou um total de 0 pontos. E o mais engraçado é que o australiano, que foi companheiro de Emerson Fittipaldi no ano de 72, estava com uma Lotus quase perfeita, onde o brasileiro conseguiu sagrar-se campeão mundial, enquanto Walker, ele deu uma de Nicolas Latifi. Das 12 corridas daquele ano, Dave não conseguiu um mísero pontinho. Aí fica a pergunta, como isso é possível? Assim, não pontuar em algumas corridas, beleza, agora não pontuar nada e ainda ver seu companheiro conseguir o título mundial com um carro igual ao seu, não tem cabimento. Obviamente que Walker não seguiu na Lotus para a temporada de 73 e convenhamos de uma forma justa. O piloto mais lento. Não, gente, não é o Stroll, mas é de um compatriota dele, o título de mais lento da história, e o brabo tem nome: Al Piazzi, ou Victor Piazzi, que correu em apenas 2 temporadas, em 67 e 69, e em ambas ele não estava nem na classificação final. O canadense algumas vezes chegou a batalhar roda a roda com o gênio Jack Stewart em 69, mas olha que engraçado, ele batalhava para não levar volta. O cara era simplesmente um desastre quando o assunto era velocidade. Tanto é que Piazzi foi o único piloto da história do esporte a levar uma bandeira preta de desclassificação por andar lento demais. O cara era inimigo da velocidade. Piloto com a corrida mais curta. Talvez um dos recordes mais engraçados de toda a história da Fórmula 1, e Ernest Luff é o detentor desse recorde, correndo apenas 2 metros em uma única corrida. Sim, galera, o roteirista não errou, não foram 200 nem 20 metros, foram 2 míseros metros. Para quem gosta de basquete, digamos que o piloto alemão andou menos que a envergadura de LeBron James. Esse episódio aconteceu no GP da Alemanha de 1953, sim, o piloto passou vergonha dentro da própria casa. Luff se qualificou no longínquo 31º colocação e logo na largada o carro já deu aquela engasopada e foi fim de papo para ele. Inclusive fim de papo para ele na Fórmula 1 também, nunca mais voltou para um cockpit. Maior número de pódios sem vencer uma corrida. O alemão Nick Heidfeld, piloto de 2000 a 2011, passando por equipes como Sauber, BMW e Renault, é o dono dessa marca que digamos que não é tão triste assim, mas incomoda um pouco, é claro. Digamos que Heidfeld é um piloto um tanto quanto azarado, porque ele já teve diversas oportunidades de ganhar corridas, conquistando inclusive pole positions também, porém nada de ganhar uma mísera corrida. Ao todo, ao longo da sua carreira, Nick subiu 13 vezes ao pódio, mas em nenhuma oportunidade pôde ouvir o hino alemão tocar em sua homenagem no lugar mais alto do pódio. Inclusive tinha um piloto que estava brigando para tirar esse título de Heidfeld, nosso guerreiro espanhol Carlos Sainz, mas depois de sua vitória em Silverstone a marca ainda segue com Nick Heidfeld. Não qualificado, não concluído e desclassificado. Outra marca extremamente engraçada na nossa lista, que dessa vez fica para o piloto alemão Hans Heyer. Novamente a Alemanha proporcionando algumas marcas históricas aí. Digamos que Heyer é uma grande definição de piloto rebelde, visto que no GP da Alemanha de 77 em Hockenheim, o alemão não conseguiu se qualificar para o treino classificatório, ficando no paddock junto com outros pilotos que também não se qualificaram. Porém, assim que a corrida iniciou no domingo, Hans tomou o controle da sua Penske e foi correr. Porém, já na volta 8, a caixa de câmbio do carro quebrou, fazendo com que Heyer abandonasse a prova. Mas não para por aí, galera. Após os comissários notarem que Haas estava correndo,
indo de encontro com as regras estabelecidas, eles desqualificaram o alemão da prova, além de bani-lo definitivamente da Fórmula 1. Um final um tanto quanto engraçado para o nosso piloto rebelde, que meteu o louco bonito na Fórmula 1. O maior número de corridas sem pontuar. Essa marca fica nas mãos do fracassado e azarado piloto Luca Badoer, que tem um total de 50 GPs sem nenhum pontinho. Inclusive, nós já falamos em outro vídeo aqui no canal e nem preciso repetir que o roteirista é um dos maiores haters desse projeto de piloto. E teve uma galera que comentou aí, metendo pau: se você gosta do Luca Badoer, tá tudo bem, eu que tá narrando, te respeito, mas o nosso roteirista não gosta muito dele. É claro que Badoer nunca teve muita sorte em sua carreira, pilotando carros de fundo do grid como Lola e Minardi. Porém, em 2009 ele teve uma oportunidade de pilotar pela Ferrari para substituir Felipe Massa, ou seja, estava na hora de ele acabar com a maldição, certo? Bom, ele novamente fracassou nas duas corridas onde correu pela equipe de Maranello, conseguindo colocar a Ferrari nas últimas colocações com um carro que brigava por vitórias e pódios. Inclusive, vale a pergunta: Luca Badoer merece um vídeo aqui nesse canal? Deixa aí nos comentários. Maior número de vitórias sem título mundial. Um recorde não tão negativo assim, mas mesmo assim vem para nossa lista, tendo como detentor o falecido piloto britânico Stirling Moss, lenda, que entre os anos de 54 e 1961 somou um total de 16 vitórias. Moss é uma verdadeira lenda britânica no esporte, tendo resultados surpreendentes numa época bem arcaica da Fórmula 1, mas infelizmente nunca viu a cor do troféu de campeão mundial, vendo seu sonho escapar entre as temporadas de 55 e 58, tendo um amargo vice-campeonato em todas elas, bem como mais 3 terceiros lugares nas temporadas de 59 e 61. Pois é, nem sempre as lendas ganham tudo, mas definitivamente Moss é um grande piloto. O maior número de poles sem uma volta na liderança. Esse recorde fica por conta de Theo Fabi, que ao longo das suas 64 corridas em equipes como Toleman, Brabham e Benetton, conseguiu fazer 3 pole positions, um número bem razoável para um piloto não tão qualificado. Porém, a sorte não era amiga de Theo. Em suas 3 oportunidades de tentar liderar, nem que seja uma mísera volta, o carro do italiano falhava, ou ele era ultrapassado por alguém, ou seja, ele nunca viu a sorte sorrir para ele em um dia sequer. Nos domingos de corrida, nunca liderou uma volta apesar das suas pole positions. Maior número de voltas lideradas sem vitória. Deve ser um recorde bem dolorido para um piloto, até porque todos sonham em liderar e vencer uma corrida, não é mesmo? Pois é, mas para Chris Amon isso nunca aconteceu. O neozelandês, piloto entre os anos de 63 e 73, disputou ao todo 96 GPs e liderou 183 voltas. Porém, Amon poderia entrar para essa seleta galeria de vencedores da Fórmula 1, mas sempre acontecia alguma coisa que o impedia de realizar tal feito. Como por exemplo, o carro quebrar, haver um vazamento de óleo ou até a sua viseira quebrar e ser arrancada. Inclusive, Chris tem mais um recorde negativo em sua carreira, sendo o piloto que mais conseguiu pole positions e ficou sem vitórias, sendo um total de 5 poles e nenhum triunfo. Porém, apesar disso, podemos dizer que a carreira de Chris Amon teve mais sucesso que a de muitos pilotos aí do grid. Maior número de tentativas para se classificar. Cláudio Langes é sem dúvida o nome da marca dessa história do esporte quando o assunto é fracasso. Pilotando a Eurobrum modelo ER189B. Editor, coloca na tela essa relíquia aí. Na temporada de 1990, o piloto italiano tinha o sonho de estrear pela Fórmula 1, mas a sua incompetência o barrou por incríveis 14 vezes, ou seja, basicamente ele não correu, muito menos estreou pela Fórmula 1. Inclusive, se olharmos as estatísticas de Langes, é posto que ele tem 14 GPs disputados e um total de 0 largadas. Tristemente, ele não teve o gosto de participar de fato de um Qualify. Maior número de falhas consecutivas sem terminar um GP. O último recorde da nossa lista fica nas mãos de talvez o piloto mais azarado da história, ou quem sabe o mais incompetente, ou digamos que uma mistura de tudo. Estamos falando de André de Cesaris, ficou 15 temporadas na Fórmula 1, pilotou em 208 corridas passando por Alfa Romeo, Tyrrell, Dallara e por aí vai. Durante uma temporada inteira de 18 corridas, de Cesaris não conseguiu terminar uma corrida sequer. Claro que por conta de falhas às vezes, mas mesmo assim é impressionante esse número, não acham? Mas calma que isso piora. O italiano conseguiu obter essa marca por 2 vezes, isso mesmo, 2 vezes, sendo esses fatos ocorrendo entre as temporadas de 85, 86
e 87,88 pela Minardi. É totalmente louco pensarmos que ele conseguiu algo praticamente impossível. Uma salva de palmas aí para André de Cesaris. Inclusive aqui cabe uma brincadeira hipotética: se houvesse uma corrida entre De Cesaris, Luca Badoer, Latifi, Stroll, Mazepin, a corrida iria terminar sem vencedor por conta de batidas ou falha dos pilotos, tipo os trapalhões da Fórmula 1 no estilo Corrida Maluca. Bom, depois de tanta doideira, que tal você ver um vídeo de recordes que talvez não vamos ver mais na Fórmula 1? Se liga nesse vídeo que está começando agora em 5 segundos.